Esses provérbios não têm uma sequência, né? São pensamentos colocados, e por isso dá para a gente até pensar um ou outro. E o versículo 15 chama a atenção: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Quando nós lemos isso, nós podemos lembrar da obra estranha que Deus fez. Porque Deus justifica o ímpio e Deus condenou o justo. E nós podemos pensar que estranho isso. Tem uma passagem lá, Isaías 28, que ela está dentro do contexto todo aqui, que fala de juízo contra Efraim e Judá. Ela menciona tanto o Senhor, faz uma profecia a respeito da vinda de Cristo para reinar sobre a terra, e fala também de uma obra estranha. Capítulo 28 de Isaías, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Essa passagem ela aparece em 1 Pedro, eu acredito. Ela fala também a respeito dessa pedra estabelecida, mas no mesmo capítulo de Isaías, só adiantando um pouco, no versículo 21, porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Deus, quando condenou a Cristo na cruz, foi algo totalmente estranho. Porque aqui mesmo fala no nosso capítulo de Provérbios, o que justifica o ímpio, o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Quando a gente vai lá no Salmo 37, nós vemos o salmista falar algo que nunca havia acontecido antes. Ele fala, Salmo 37, 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. E aí nós lembramos do Senhor na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? É claro que aqui ele está falando de justo no sentido relativo, está falando de seres humanos, pecadores, né? Mas o Senhor, o único justo, absoluto, no sentido absoluto, o único absolutamente justo, foi o único também que foi totalmente desamparado por Deus. Completamente desamparado. Qualquer ser humano, por mais ímpio, por pior que ele seja, até o seu último suspiro, Deus ainda está dando uma chance a ele de se converter. Está dando uma chance a ele de se arrepender e de crer. Ele vai entrar em trevas depois que ele morre. Ele vai passar para as trevas depois de morto. Aí sim, se ele não creu, ele vai ser lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Mas o Senhor, em vida, experimentou essas trevas. Enquanto qualquer ímpio tem até o seu último minuto, o seu último suspiro, a possibilidade ainda, Deus está ali, insistindo com ele, para que se arrependa. Cristo, nas suas últimas 3 horas de vida, ele experimentou trevas, absolutas trevas. E ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste?
E quando a gente vai lá em Romanos capítulo, eu acho que é 4, se não me engano, Paulo escreve: Deus que justifica o ímpio. Deus que justifica o ímpio. Deus que desampara o justo, o único justo, e Deus que justifica o ímpio. É uma inversão, a gente pode falar assim, é uma inversão de valores, né? Porque aqui fala: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Mas Deus precisou chegar a esse ponto de fazer uma obra estranha para que nós pudéssemos ser salvos. Teve que desamparar o justo, o seu justo filho, para que essa sala aqui, com todos esses ímpios, e muitos mais, milhões de ímpios em todo o mundo, fossem justificados. Senhor, andando aqui no mundo, era um homem segundo os pensamentos de Deus. Um homem segundo os pensamentos de Deus. E esse homem, ele foi provado de tantas maneiras, e quando nós estamos lendo a palavra de Deus, vemos que a palavra ela não tem um fim, assim, você fala assim, puxa, agora eu sei. Não tem, porque a cada dia o Senhor revela algo pra gente. E é tão gostoso a gente ver, às vezes, irmãos com bem mais velhos, 90 anos, falando às vezes em conferência, e você vê que às vezes o irmão comenta, a impressão que dá é que ele recebeu algo do Senhor naquele dia. Uma pessoa tão idosa, andando na presença, né, claro, com suas fraquezas, mas andando na presença do Senhor. Então a palavra de Deus, ela sempre nos dá algo da pessoa do Senhor Jesus. Por mais que Ele já nos tenha revelado algo dele, sempre há algo novo, né? E lendo a palavra você vê que ele sempre é provado, ele vai sendo provado das mais diversas maneiras. E muitas vezes elas não estão na superfície. Se você lê rapidamente, você deixa passar o que estava acontecendo naquela determinada circunstância. Claro que a revelação é do Espírito Santo, que habita em nós, habita em todo aquele que crê. E ele vai exaltar sempre a pessoa do Senhor. Então, o irmão mencionou, sabe, o Senhor Jesus sendo desamparado na cruz, e eu conectando também com o sacrifício pelo pecado, mas o outro aspecto dessa obra da cruz seria o holocausto. E uma das características que nós temos aprendido, ouvido aqui, os irmãos que nos ensinam e nós lemos também, é que uma das características é justamente a fressura, depois de lavada, as pernas do animal, no caso do holocausto, ela era queimada sobre o altar. E aquilo subia como aroma suave a Deus. O holocausto é uma das ofertas que nós vemos no livro de Levítico. Oferta em relação com ao povo de Israel. Mas essa oferta sempre, as ofertas, fala do ofertante também, sempre em relação com o Senhor Jesus. E a fressura é justamente o conjunto das vísceras maiores, mais grossas de alguns animais. Então, rins, fígado, coração, palavra, pulmões, fígado falando da índole, coragem, coração dos sentimentos, afeições. Eu estava pensando no coração, porque nesse versículo 3 fala assim:
o crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Uma coisa é ver o coração sem prova. Outra coisa é o coração sendo visto sob uma prova, debaixo de uma prova. E cada um de nós aqui, nós entendemos com certas limitações o que seja isso, porque todos nós já passamos ou estamos passando, passaremos por provas. E nós vemos o Senhor, quando Ele estava sendo provado, o seu coração sendo provado, não para ver se Ele era, mas revelando que Ele era, segundo os pensamentos de Deus. Nós não sabemos esses diálogos, né? Porque às vezes você vê o Senhor orando a noite inteira, a gente fica pensando, vou falar reverentemente, o que esse homem estava falando nas suas orações? Nas mais diversas situações. A gente vê em João 17 algo da oração dele, né? Mas, então, sobre essas provas, nós vemos o quê? Que o ouro era ouro. Não era para ver se era. O fogo só ia revelar que ele era. E aquela fressura que estava ali naquele altar, sendo queimado, ele subia como aroma suave a Deus, e as partes também do animal que eram feitas, o sacerdote não comia. Essa era uma outra característica do sacrifício do holocausto. O sacerdote, ou os sacerdotes, eles não comiam daquilo que era sacrificado, enquanto que no sacrifício pelo pecado existiam partes que eles comiam, no lugar santo. Então, algo que os sacerdotes não comiam, mas eles viam aquela fumaça que ele subia como um aroma suave a Deus. Então, o que existia naquele coração, Deus sabia. Então eu estava pensando nisso, sabe? O Senhor prova os corações. E as provas para nós, aqui está falando não andar nesse mundo, as provas vêm. E só vai revelar coisas que muitas vezes nós achávamos que não fôssemos capazes de fazer, ou nós vamos ver que nós somos capazes de fazer coisas que inacreditáveis para pessoas que tem a vida nova e o Espírito Santo habitando nela. Claro, o velho homem ainda aqui. Então, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro. E aplicando assim, o Senhor Jeová aqui, provando esse coração desse homem segundo os seus pensamentos, e não existindo nada que pudesse macular ou não subir como aroma suave a Deus. Me recordo quando adolescente, eu tinha mania de ficar fazendo experiências, e as garrafas de vinho vêm sempre com uma tampa que naquele tempo era tudo chumbo, né? E meu avô ficava juntando isso daí, e um dia inventei de derreter isso aí para fazer alguma coisa com esse chumbo, né? Mas cada uma tem uma tinta em volta, você nunca vê o chumbo não, né? Você vê a coisa pintada ali e tal, muitos são misturados, né? E aí eu tive a brilhante ideia de colocar um cadinho, né? Que esse crisal é um cadinho, né? Um pote de porcelana que aguenta alta temperatura. E coloquei todo aquele metal e esquentei. E pela primeira vez eu vi o que significa isso aqui, né? Com o calor vai se derretendo o metal e tudo que é impureza vai subindo e fica flutuando. Então eu passava muito maluco, porque aquilo estava em alta temperatura, se caísse queimava bastante, né?
mas eu passava uma tabuinha que ela até pegava fogo em cima e ia tirando essas impurezas. Quando terminei de fazer isso, fiz tudo sem pensar que eu estava fazendo alguma coisa interessante, né? Assim, porque eu tinha lido, mas estava fazendo porque eu vi acontecer. E depois, quando eu li nos livros, quando eu fui estudar química, que eu vi o que eu tinha feito, né? Na realidade, eu estava apurando o chumbo, que no final das contas, tudo que aflorou, que não era parte do chumbo, a tinta queimada, os restos de rolha que podia ter no meio, o fogo queimou tudo e ficou o chumbo. E a hora que eu derreti, coloquei num lugarzinho, era um material puro de chumbo. O crisal, que é um cadinho que era usado na prata, faz a mesma coisa. Ele esquenta e o calor derrete o metal e tudo que é impureza aflora e é tirado. E o ouro também é feito assim. Todos os metais, para purificar, eles esquentam, passa pelo fogo. Essa a razão porque está falando aqui que o Senhor prova os corações. Às vezes nós passamos por problemas, sentimos nosso coração pesado com as coisas que estão acontecendo à nossa volta, e a gente tem que entender que, na realidade, em passando por essa prova, que no momento é quente, queima, machuca, mas ela vai aflorar tudo que é ruim, vai sair, vai ficar o que é puro que o Senhor quer em nós. Ele está nos tirando o que não presta, né, e deixando o que é precioso. Isso é um coração provado. E nós resistimos, às vezes, deixar nosso coração ser provado. Nós tentamos guardar o nosso coração de tristezas, de coisas que possam vir para nós, mas, na realidade, o Senhor prova os corações. E isso, Ele prova, não no sentido de quando nós pecamos, né? Porque quando nós pecamos, nós somos disciplinados, não provados. Existe uma diferença entre uma prova e uma disciplina. A disciplina é quando você está errando. A prova, ela pode vir mesmo que você esteja indo bem, tudo normal, mas ela vem para você melhorar o que você é. E é essa sensação que o crisal aqui, o crisal nem aqui fala, no versículo 3, crisol e o forno. A função deles era fazer isso, né? Deixar ele mais livre de impurezas. E assim o Senhor nos trata também, porque nós temos em nós essas impurezas, né? O dia em que formos transformados, aí não vai ter mais nada disso. Nós estaremos transformados com um corpo ressuscitado, né? Um corpo incorruptível, e que vai poder suportar todas as maravilhas que Deus tem para nós. No momento nós não temos isso, nós temos uma coisa que nos segura, que é o velho homem. Mas isso dia a dia o Senhor vai ensinando a não confiarmos em nossos próprios corações. Ele prova os nossos corações dia a dia. Eu tinha dito que os versículos, os provérbios aqui são meio independentes, né? Mas prestando mais atenção, dá para ver que eles têm ligação, alguns uns com os outros. E é interessante, quando a gente lê esse primeiro versículo, melhor é um bocado seco, Provérbios 17:1, melhor é um bocado seco e com a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas e com contenda. Normalmente, a razão humana, né, o discernimento humano é o contrário, né? Ninguém quer o bocado seco. Mas Deus mostra que é um bocado, né? Ainda que seco, é um bocado, ou seja, é alimento. É alimento. E o valor nosso é dado segundo as nossas concupiscências. E o bocado seco nunca atrai os nossos olhos, nunca atrai a nossa carne. Mas é melhor, Deus fala que é melhor, o bocado seco com tranquilidade. E aí ele vai falar em seguida, eu estava lembrando aqui do que o Senhor fala na passagem nos Evangelhos, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. E ele vai falar em seguida da questão do coração aqui, que é provado. Porque é do coração que procede os adultérios, os furtos, etc. Tudo vem do coração do homem. E qual a tendência nossa? Dar o valor que o Senhor dá às coisas ou um valor diferente? Aí o versículo é o 4. O malfazejo
atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Então nós temos uma tendência de buscar palavras que sejam iníquas, que sejam malignas. Essa é a tendência da carne. E é muito fácil observar isso, né? Basta ver a audiência dos programas que não trazem nada, né? Vamos dizer, que só pervertem as coisas. É sempre maior. Porque a nossa tendência é dar ouvidos às palavras, ao lábio iníquo e à língua maligna. Mas o Senhor fala que o que sai da boca contamina o homem. Isso Ele nos avisa. E às vezes nós somos tão preocupados com o que entra pela boca e não com o que sai da boca. E aqui também tem um ensinamento interessante, que é esse do versículo 2, que é o lugar que tem aquele que é o pai de família. No caso aqui é um servo prudente, né? Um servo de Deus. Dominará sobre o filho que procede indignamente. Então, ordem na família. E entre os irmãos repartirá herança, justiça na família. E mais adiante, nós vamos ver mais uma coisa também que tem a ver com isso. O que escarnece do pobre insulta o que o criou. E o que se alegra da calamidade não ficará impune. Normalmente, nos valores humanos, o pobre é ruim, o rico é bom. A pobreza é ruim, a riqueza é boa. Assim como falou antes aqui das palavras dos lábios, né? Mas quando a gente vê nos valores de Deus, o que é realmente riqueza aos olhos de Deus? Versículo 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Então aquilo que sempre foi, né, no caráter de Deus, as coisas de valor, obviamente, dentro de uma sociedade que dá valor às palavras iníquas, que dá valor a coisas exteriores, que dá valor à indisposição dos filhos contra seus pais, que diminui o respeito, né, para com os mais velhos, que tira o valor que Deus dá aos filhos. A Bíblia fala: feliz o homem que enche a sua aljava. Os filhos são como flechas, né? E aqui fala da coroa dos velhos, são os filhos dos filhos. Então, coisas que eram tão normais, até para a humanidade, que a gente vê nas sociedades mais antigas, ter filhos era uma coisa normal e uma bênção, considerada uma bênção, né? À medida que nós vamos passando o tempo, vamos ficando mais modernos, né? Nós desconsideramos isso e perdemos. Basicamente, se a gente for ler esses provérbios, a gente vai ver que cada vez mais o homem inverte o valor das coisas. E isso é um alerta também para nós que somos cristãos, sabermos onde está o valor dado por Deus às coisas. O bocado seco vai ser melhor se não tiver contenda. O pobre vai ser melhor do que o que se alegra na impunidade, na mentira, etc. Como os provérbios, sabemos, é um livro poético, né? A gente vê que a maioria dos versículos é um contraste de uma coisa com outra, né? Esse versículo do bocado, o foco é na tranquilidade e na contenda. O que é mais importante? Ter bastante, ser abastado e viver em disputa? Ou você comer um pão, um bocado seco, mas está tranquilo? Então, o foco é na tranquilidade, na realidade. Você pode ter um banquete e estar na tranquilidade. O problema é a contenda e a tranquilidade, né? O problema é você numa contenda, viver em disputa, competindo um com o outro. E é isso que a gente vê quando existe, porque aqui a casa cheia de vítima é cheia de sacrifício, no sentido de carne, né? de festa, né? Alimento em abundância. Não adianta você ter todo alimento em abundância e só ter disputa e contenda e ira e essas coisas, mas isso é um testemunho que muitos irmãos davam quando eles iam visitar irmãos assim, de países mais pobres. Eles não tinham o que comer, mas eles eram alegres, eles tinham felicidade. E ao passo que você ia visitar na Europa famílias mais abastadas,
Eles estavam lá cheia a comida, a mesa de comida, e eles tudo abandonando tudo, não estava nem aí, meio, né, não tinha alegria, tudo cara amarrada, mal cumprimentavam o outro. Então existe realmente uma tendência de nós pensarmos que vamos ter tranquilidade quando estiver bem abastado. E não, você pode ter tranquilidade até no pouco, né? Paulo falava, sei estar feliz tanto tendo em abundância como tendo falta. Nas duas eu sei. Não é... eu não quero essa ideia do beneditismo, né? Que existia na Igreja Católica. Vamos ficar bem pobre, vestir só chinelo e aquela roupona marrom para ficar espiritual. Não. Agora eu só vou comer o bocado seco porque isso daí é que... Não é o que a palavra diz que o bocado seco é o que nós devemos comer. Se é com tranquilidade, tanto um quanto o outro. O negócio é a tranquilidade. Você tem tranquilidade no Senhor, né? E no final, outro versículo que é interessante, já passou a hora, né? Que é o controle da boca, né? Essa é a coisa mais difícil em Tiago, vocês podem ler depois na carta de Tiago, né? A boca, se a gente consegue controlar, consegue tudo. Existia um presidente nos Estados Unidos que ele só ouvia as pessoas, ele nunca falava. Iam fazer uma pergunta, ele ficava escutando a pessoa e tal. E um dia eu perguntei, escuta, presidente, o senhor, como presidente, eu tinha que falar mais, por que o senhor só ouve? Aí ele levantou e falou, porque eu nunca tive que pedir perdão por uma palavra que eu não falei.